Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa aula. Preciso que vocês realizem as atividades que está proposta no vídeo. Qualquer dúvida, estou no chat, é só me chamar se tiver alguma coisa que vocês precisarem, tá? Mas não deixem de realizar, ok? Tchau, tchau. Pessoal, então, vamos para a nossa aula. Hoje nós faremos da página 248 até a página 254. Nós estamos tratando sobre alguns assuntos, né, do projeto de vida. Hoje a gente vai trabalhar, nesse primeiro momento, 4 palavrinhas bem importantes dentro da nossa disciplina: esforço, perseverança, altruísmo e iniciativa. Então, a gente vai perceber como todo isso, todo esse esforço, toda essa perseverança, todo esse altruísmo, essa iniciativa, faz parte do nosso projeto de vida, aquilo que eu quero alcançar hoje e aquilo que eu quero alcançar futuramente. Nada na vida a gente consegue sem esforço. Se eu não me esforçar, eu não consigo atingir os meus objetivos. E o projeto de vida, ele vem falando muito. A aula passada eu coloquei para vocês alguns vídeos, um vídeo importante, e na semana passada falava qual era o sentido da vida. Se nós não temos um projeto de vida, se nós não temos uma perspectiva, talvez a nossa vida ela fique um pouco sem sentido. A partir do momento que eu faço um plano, que eu determino o que eu quero ser, que eu vou correr atrás, fica muito mais fácil para mim conseguir realizar. No decorrer dessa aula eu vou colocar um vídeo motivacional. É um vídeo, né, de um marinheiro. Na verdade, ele era um cozinheiro e ele queria se tornar um marinheiro. O que a gente percebe nesse vídeo? O esforço dele, a perseverança, a iniciativa, por tudo que ele passou, ele não desistiu. E é isso que a gente quer que vocês parem e pensem para não desistir. Não desista dos estudos, não desista de um emprego, não desista de nada. Porque tudo na vida, tudo com esforço a gente pode conseguir. Talvez não hoje, não amanhã, mas a gente se esforçando, uma hora dá certo, tá? Eu queria muito deixar isso com vocês. Não desanime, se esforce, não leve a vida escolar de vocês relaxada de qualquer jeito. Sejam alunos que têm habilidades, que buscam um objetivo para a vida. Não pense que a vida é só festa, só bagunça. Não. A gente precisa ter uma perspectiva para a gente não perder o sentido da vida, né? Então vamos lá. Página 248, situação de aprendizagem 7. O que quero desenvolver em mim mesmo? Dentro do projeto de vida, a gente trabalha as competências socioemocionais. O que são essas competências socioemocionais? O que eu preciso desenvolver para que a minha vida emocional seja boa e para quem esteja perto de mim seja também agradável. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode colocar dentro dessa competência socioemocional. Determinação, altruísmo também, muitas coisas, autoconfiança, interesse artístico. Então, tem muitas coisas que a gente precisa parar e pensar. Lendo aí embaixo, falou: competências socioemocionais em foco, determinação. Para um melhor posicionamento diante da vida, é necessário que você descubra o que você quer aprender e conhecer ao longo da sua trajetória. Isso pode estar relacionado ao conhecimento que você gostaria de dominar ou algo que queira fazer, por isso exige o desenvolvimento de novas habilidades. O que significa habilidade? Talvez você já saiba, mas não custa nada contextualizar essa palavra, já que ela será utilizada com bastante frequência daqui em diante. Senhor, eu sou um homem do mar. No lugar de onde eu vim não tem mar. Só lavradores e um monte de mulas. O Dr. Maddox vai trazer a família onde as crianças trabalham também. E nenhum marinheiro que se preze ganha a vida arando a terra com mulas. Os meus filhos vão para a escola.
É isso que eu quero ser, senhor. Um mergulhador-chefe da Marinha? Sim, senhor. Monitor de revisão. Duas foram recuperadas. Porém, a terceira bomba de hidrogênio... Você continua conseguiu. no mar. Vai. Me prometa uma coisa. Senhor, Não termine como eu. Os homens que estão vendo serão mergulhadores da Marinha. Mas vocês, estúpidos, não são dignos de olhá-los. Devem olhar! Não há trincheiras Eu só na queria Marinha saber o que eu Americana. vou ser. Só apenas Eu conheço você. Vai ser alguém importante. dias de trabalho a serviço da Ele não me democracia. disse uma palavra desde que estivemos com o recrutador. Esperamos este semestre Ele só está com a medo por você. Negros agora! Está indo muito bem, Horn. Quase perfeito. Obrigado, chefe. Mãe, Eu volto pra ceifar o feno. Não. Nunca mais volte aqui. Se soltar antes de eu dispensá-lo, estará reprovado no mesmo instante. Entendeu, campeão? Você não vai também? Não. Você é o nadador mais rápido desse navio. E também tem peito para essa tarefa. Permissão para ajudar o homem que está no mar, chefe. Quem é você, cozinheiro? Alguma espécie de super-herói? E quando a coisa ficar difícil... E vai ficar. Agora talvez se lembre disso na próxima vez em que insinuar que temos alguma coisa em comum. Entendeu, ex-cozinheiro? Não desista por mim. Se quer me reprovar, reprove. Mas não o castigue por ser bom comigo. chefe, eu preciso de ajuda! Mantenha contato, o socorro está a caminho. Eu estou pronto, chefe. Eu estou pronto, me deixa ir. Eu estou numa escola de mergulho do outro lado do rio. E não sou bom apenas. Eu nasci para isso. Volta aqui! Eu não quero morrer! Eu vou sair daqui! Não me abandone! Você não entende? Tanto faz se eu ajudar ou não. Você vai ser reprovado. Não vou, não. Eu não posso. O presidente dos Estados Unidos da América tem o grande prazer de conceder a medalha de bravura da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais ao mecânico primeira classe Dylan Hurd. E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. De agora em diante, suboficial Hork em 22 de setembro do ano de 1952. Acha que merece estar aqui, né? Confraternizando com os homens da Marinha. Se acha tão bom quanto eles? E pôs a própria vida em risco em Bayonne, Nova Jersey, ao salvar a vida do suboficial Timothy Douglas Eisert. Você é melhor do que eu? Disso eu tenho certeza. Você é o tal, não é? Se eu vencer, você cai fora esta noite. Fechado? Fechado. Ele vai passar. Ontem ele marcou 94 na final. Senhor, ele não precisa ir tão rápido amanhã. É só completar o exercício. Não. Eu recebi o telegrama. Como é que vai o papai? Ele já está de pé de novo? Ei! Superfície, mergulhador azul. Ainda estou aguardando as ferramentas. O que ele te disse para você insistir tanto? Seja o melhor. E você é? Mergulhador azul. Suas ferramentas estão no fundo do rio. Um filho nunca se esquece. Saiam! Desista, cozinheiro.
Vai entrar em estado de choque, talvez não volte mais a si. Vamos lá, não vale a pena morrer por isso. Meu nome é segundo contramestre, segunda classe. Cal Brashear. Um filho nunca se esquece. Eu sou um mergulhador da Marinha. Eu passei a maior parte da minha vida na Marinha tentando progredir. Mergulhador, fique de pé. Soltem-no. Porém, aqueles que me amam tiveram que abrir mão da minha presença. Eles também têm feito sacrifícios. 2, Eles também têm sofrido muito ao me apoiar. 3, Se eu conseguir hoje dar estes 12 passos, 4, reintegre-me ao corpo de mergulhadores. Devolva a minha carreira. 5, Deixe-me concluí-la e voltar para casa em paz. 6, Mas para mim, a Marinha não é um negócio. Temos muitas tradições e na minha carreira eu já vivenciei a maioria delas. Algumas boas, outras ruins. 7, 8, Porém, eu não estaria aqui hoje se não fosse pela maior tradição de todas. 9. O mergulhador da Marinha não é um homem de combate, ele é um especialista em resgate. E que tradição é essa? Ter honra. 10. Se estiver perdido embaixo d'água, ele encontra. Se estiver afundado, ele traz a superfície. Se estiver no caminho, ele tira. 11. E se der sorte, morrerá jovem a 61 metros da superfície, pois isto é o mais perto que ele chegará de ser um herói. Descansar. Entre na Marinha e lute, Cal. Página 249. Bom, você já deve ter percebido que as pessoas vivem falando do impacto das mudanças deste século na nossa vida, na vida delas, seja pelo avanço da tecnologia ou até mesmo provenientes de uma recente pandemia por vírus que mudou completamente a vida de todo mundo. E o que isso tem a ver com habilidade? Ah, tem muita coisa. Se você perceber, existem pessoas que tiveram que aprender, por exemplo, a fazer coisas totalmente diferentes do que elas estavam acostumadas. Seja aprendendo uma nova profissão ou buscando um equilíbrio, sua forma de conviver melhor com as pessoas. Você já parou para pensar, então, os tipos de relacionamento que você tem durante um dia? Seja em casa, na escola, você está cercado por diversas relações interpessoais, não é mesmo? Quais seria, por exemplo, as habilidades interpessoais que você poderia desenvolver para melhorar ainda mais a sua forma de conviver com as pessoas? Que tal refletir sobre isso? Partindo disso, a atividade proposta para essa aula é como você pode aprender mais e como isso buscar mais sentido para a sua forma de ser e de estar neste mundo. Imagine que você tem coisa melhor do que encontrar o seu espaço no mundo diante de tantas exigências externas que este século tem lhe imposto. A sociedade moderna, de um modo geral, e a vida, em particular, trouxeram novas e mais complexas exigências para as pessoas. E antes de sair por aí aprendendo um monte de coisas, sem critérios, que tal se conectar consigo, mesmo para fazer essas escolhas? E aí aqui está falando para a gente refletir um pouquinho. Quais são essas habilidades interpessoais, né? Qual é o meu relacionamento, né? E aí aqui a gente tem 4 palavrinhas que eu já havia falado para vocês, né? Que é o esforço. Esforço pode ser definido como uma energia que uma pessoa tem para superar um conjunto de problemas e dificuldades que exige entre o que ela é e o que ela pretende ser. Perseverança. Cada pessoa na vida tem ou deveria ter um propósito, um objetivo, um projeto de vida, assim como uma constância de propósitos. Altruísmo. Essa palavra vem de alter, do latim, que significa outro. Então, altruísmo é ter preocupação com o outro, dedicar-se a outra pessoa e não pensar apenas em si mesmo.
E o contrário de altruísmo é o egoísmo, né? Muitas vezes a gente é mais egoísta do que altruísta. Muitas vezes a gente pensa só em nós, só nos nossos problemas e esquece de olhar para o outro, né? O que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Então a gente pode perceber o quanto nós somos mais egoístas do que altruístas. Iniciativa. Essa habilidade está relacionada com a ação. Você não pode ficar só nas palavras. Eu vou fazer isso, gostaria de fazer tal coisa, um dia chego lá. Tudo na vida tem seu primeiro passo, tem seu jeito inicial. Quer dizer, a ação que tem que partir da sua pessoa e tem que se brotar de dentro de você. É muito importante isso, né? Você já deve ter ouvido falar. A vida é feita de esforço. Não dá para a gente conquistar nada sem esforço. E o esforço requer paciência, perseverança. E as conquistas requer que nós sejamos mais altruístas, né? E temos iniciativas para fazer aquilo que depende somente de nós. Muitas vezes a gente fica esperando que as pessoas façam por nós, sendo que nós que somos responsáveis por essas ações. Número 1, na página 249. Quais as habilidades que você já domina e utiliza na sua vida e quais gostaria de desenvolver? Então, pensando no seu dia a dia, quais são essas habilidades que você percebe que você vem conseguindo utilizar e aquelas que você gostaria, mas que ainda não deu, ainda você não conseguiu. Experimente preencher a tabela a seguir no seu caderno. Dizer o que você sabe, o que é faixa preta, ou o que você ainda não sabe o que é a faixa branca. O que eu sei, eu posso ajudar. Sou faixa preta. Eu não sei e quero aprender. Então, você vai parar para pensar naquilo que você já sabe e que você sabe que você pode ajudar alguém com essa ação. Pode ser mais de uma habilidade. O que eu não sei e eu quero aprender. Quantas coisas a gente não sabe e a gente deseja aprender, não é verdade? Então, pensem aí. Página 250. Partindo das suas respostas, indique a mais importante habilidade que você julga precisar desenvolver para potencializar o seu crescimento pessoal. Lembre-se que aprender algo novo, seja o que for, deve partir dos seus interesses. Então, nesse espaço verde aí em cima, você vai escrever qual é a sua habilidade que você acha neste momento que você poderia desenvolver, que você precisa. Número 3. Considerando a habilidade que você descreveu na atividade anterior, escreva 5 ações ou atitudes que podem ajudá-la a desenvolvê-la. As ações ou atitudes que devo buscar para desenvolver a habilidade. Então, vocês vão descrever, né, 5 ações ou atitudes que vai ajudar vocês a desenvolver essa habilidade que vocês escreveram na parte acima. Esperamos que ao final dessa aula você tenha percebido o quanto é importante aprender ao longo da vida para continuar dando sentido ao seu projeto de vida. Saiba que na verdadeira jornada de aprendizagem e desenvolvimento humano começa por meio do autoconhecimento, ou seja, através daquilo que pulsa dentro de você e que impulsiona a querer descobrir. Assim, uma maravilhosa jornada de descobertas e até a próxima. Pessoal, continuando a nossa aula, hoje nós estamos iniciando também o segundo bimestre, né? Uma situação de aprendizagem 1, seus valores, como saber o que importa para mim, competências, autoconfiança. Projeto de vida é tarefa para a vida. Olá, estudante, você está lembrado que nas aulas anteriores você descreveu um pouco de sua história?
sobre os seus sonhos, desejos e realização? Projeto de vida é um percurso com um ponto de partida sobre quem você é e com um ponto de chegada sobre o que deseja ser. É por isso que todas as escolhas e decisões devem ser suas, pois apenas você sabe o que é melhor para a sua vida e pode definir o limite do seu sucesso. Você já parou para pensar nisso? A partir de agora, a sua jornada rumo à realização dos seus desejos e sonhos só pode iniciar de uma maneira: como você acreditando em si mesmo, ou seja, precisa acreditar no seu potencial, pois isso é o que fará ser determinado e suficiente para alcançar o que quer. Falando em confiança em si mesmo, você sabe que todas as pessoas possuem um potencial? Pois é, você também tem o seu. Assim que tal olhar para você agora e agradecer a si mesmo pela pessoa que você é. Talvez você tenha sido grato por muitas coisas e pessoas, mas quantas vezes agradeceu e valorizou a si mesmo, a pessoa que se tornou, até a etapa da sua vida? Por que fazer isso? Bom, primeiro porque isso gera autoconfiança. Segundo, porque não tem como tratar valores temáticos dessa aula sem você valorizar a si mesmo. Pessoal, isso é muito importante, né? Quando a gente olha para dentro da gente, a gente consegue ver dentro de nós pessoas de caráter, pessoas que têm um amor pelo próximo, que sabe que se tornou um ser humano do bem, né? Isso nos gera autoconfiança, a certeza de que nós estamos no caminho certo, não é verdade? Aí embaixo fala assim, ó, mão na massa, meus valores, pirâmide dos valores. Para começarmos, vamos fazer um exercício para priorizar os quais os valores mais importantes. Siga a orientação a seguir. Primeiro, reflita e escreva no espaço abaixo ou no seu diário o que você mais valoriza em si mesmo. Conte mais sobre isso. Então, você vai colocar o que você valoriza em você. A responsabilidade você vai descrever, porque eu faço as minhas coisas com prioridades, você vai descrever. E o que mais valoriza nas pessoas com o que se relaciona? Pensando nos seus amigos, na sua família, o que você mais valoriza nas pessoas? Explica por que você valoriza, né? Aí o número 2 fala assim, ao refletir sobre as questões anteriores, mesmo sem perder, provavelmente você tenha identificado alguns valores que são importantes para você. A partir dessa reflexão, preencha a pirâmide apresentada na sequência com seus valores de acordo com as camadas existentes. Quanto mais relevantes um valor for, mais elevada é a camada da pirâmide que você deve ocupar. Então, a gente percebe aí que a prioridade, que é o número 1, a parte número 1 da pirâmide, é o que você realmente, é o que você vê, assim, mais importante de questão de valores que você vai colocar. O 4 é o que você menos, né, valoriza, mas que é importante também. Após a construção da pirâmide, com os seus valores e considerando um projeto de vida, não é chegar lá, mas uma experiência de autorrealização. Sabe o que quer dizer isto? Em linhas gerais, o mais importante é o processo na busca do querer ser ou na realização dos sonhos. O que você vive e experimenta sem medo, que vai lhe trazer aprendizado e transformar sonho em realidade. Então, pessoal, não sei se vocês perceberam, o projeto de vida ele é bem repetitivo, ele está sempre fazendo a gente voltar a refletir sobre as nossas ações, sobre aquilo, né, que nós precisamos fazer, tá? Vou passar para a próxima. Fala, galera! Desde cedo na escola, aprendemos qual é o nome da montanha mais alta do mundo, que, claro, é o Monte Everest. A beleza desta criação da natureza pode ser admirada infinitamente, e muitas pessoas corajosas continuam tentando anualmente chegar a este pico inalcançável. Apesar das inúmeras tentativas, apenas algumas pessoas conseguem ver o topo dessa montanha. Mas por que acontece isso? No vídeo de hoje, contaremos sobre todos os segredos do majestoso Everest. Então, você vai entender tudinho. Continue assistindo.
Acredita-se que o Everest, que faz parte das montanhas do Himalaia, tenha se formado cerca de 60 milhões de anos atrás, logo após a extinção dos dinossauros. Mas, de fato, o processo de sua formação começou muito antes disso. Gradualmente, o calcário e outras rochas foram se acumulando em camadas sedimentares no fundo do oceano e começaram a se mover rapidamente para cima. É por isso que ainda hoje, no topo do Monte Everest, você encontra fósseis das criaturas mais antigas. E, obviamente, esse fato atrai as expedições de cientistas. Mas, e por que tantos amadores acabam subindo até o topo do monte? A primeira e mais importante razão é, obviamente, a altura. O Everest é considerado a montanha mais alta do mundo, embora ainda haja debates sobre sua altura, pois tudo depende do ponto de partida. O número oficial ainda é de 8.848 metros, e esse número é tão grande que é até mesmo difícil de imaginá-lo. Para comparação, essa altura é apenas algumas centenas de metros abaixo da altitude de voo de aviões de passageiros. E enquanto isso, a altura do topo está constantemente aumentando, embora só alguns centímetros. Isto é devido à colisão das placas tectônicas, que continuam empurrando gradualmente a montanha em direção ao céu. No Nepal, esta montanha tem vários nomes oficiais ao mesmo tempo. Ela é conhecida no exterior como Everest e menos frequentemente como Chomolungma. Mas você sabe de onde vem o nome mais famoso? Esta história tem as suas raízes no século XIX. Nessa época, em 1841, o Monte Everest foi descoberto pelos participantes da grande pesquisa trigonométrica realizada no Himalaia. O pico logo foi declarado o mais alto do mundo e decidiram dar o nome do cabo George Everest, que foi o iniciador da expedição. Mas a ironia do destino é que o próprio cientista nunca viu o pico com o seu nome, porque havia se aposentado antes mesmo do início do estudo. O Everest foi aberto para a escalada já em 1856. Desde então, muitos tentaram subir ao topo, mas apenas cerca de 5.000 alpinistas conseguiram. Um aumento significativo no número de escaladores extremos ocorreu nos últimos anos. Acredita-se que mais de 500 pessoas cheguem anualmente até o pico do Everest. O crescimento dessa estatística está associado principalmente à melhoria de equipamentos e recursos profissionais. Uma grande escalada sempre começa com o chamado acampamento base do Everest. Este lugar é considerado um posto de apoio para os alpinistas e é obrigatório ficar lá pelo menos por alguns dias. Mas então, por que adiar a escalada? Na verdade, isso é extremamente importante para a aclimatação e prevenção da doença de altitude, que é principalmente perigosa para a falta de oxigênio no cérebro, já que o ar, a uma certa altura, é muito mais rarefeito. Falando em doença da altitude, esta é uma das razões das inúmeras mortes de alpinistas, sobre as quais contaremos um pouco mais tarde. Uma respirada no Everest é igual a 3 respiradas em solo. Por isso, é quase impossível escalar sem tanques de oxigênio especiais. Normalmente, os escaladores os usam quando se aproximam da chamada Zona da Morte, que é uma faixa de área a 8.000 metros de altura. O caminho do acampamento base até o topo pode levar de 6 a 7 dias, e às vezes, muito mais. Não dá nem para contar quanta dificuldade e sofrimento os alpinistas experimentam ao mesmo tempo. Mas como é que eles vivem no acampamento base e em outros pontos de apoio? As pessoas que experimentaram isso por conta própria dizem que nos últimos anos, a comodidade dos viajantes se tornou muito mais perfeita. Por exemplo, se antigamente os pertences pessoais tinham que ser levados à mão em bacias comuns, hoje os trabalhadores locais se oferecem para fazer esse trabalho. Você pode dar suas roupas para eles e, pagando um certo valor, lavam suas roupas no lago glacial mais próximo. Os viajantes experientes recomendam não tomar banho neste local, pois o risco de hipotermia e doença é muito alto. Outra dúvida interessante: o que esses corajosos alpinistas comem? Dizem que no início do século XXI, cada membro da expedição ao pico do Monte Everest começa a viagem com 10 ou até 15 quilos de peso, tudo por causa do enorme esforço físico e falta de comida. Desde então, tudo mudou significativamente. No Nepal, surgiu toda uma tendência gastronômica para cozinheiros que trabalham nesse setor. Eles vão para países europeus para fazer cursos de culinária e até fornecem o serviço aos alpinistas de acordo com um sistema de buffet. E claro, todo alpinista sempre leva consigo seu próprio kit de mantimentos para a escalada. Basicamente, estes são produtos instantâneos que podem ser preparados com água fervente. Mas como levar tudo
isso com você na mochila. Na verdade, quando se trata de uma expedição comercial, não são os próprios alpinistas que carregam a comida, pratos ou o fogão portátil. Para isso, tem os Sherpas, que são representantes de uma pequena nacionalidade nepalesa que desempenham o papel de guias. Quase nenhuma subida ao Everest é feita sem eles. Mas este não é o fim da interação com os locais para o conquistador do pico do Chomolungma. Isso te deixará surpreso, mas antes do início de cada escalada, praticamente todos os alpinistas devem receber uma bênção. Isso é feito como parte de uma cerimônia budista tradicional chamada Puja. Os viajantes trazem oferendas aos deuses, recebem bênçãos por seus equipamentos e pedem proteção aos deuses das montanhas ao subirem o monte sagrado. Outro fator importante é o período do ano escolhido para a expedição. Se você pensou que pode conquistar o pico mundialmente famoso em qualquer época do ano, então está muito enganado. Na realidade, o período recomendado para escalar é de apenas algumas semanas por ano. E qual a razão para isso? Primeiro de tudo, devido à incrível força do vento. Sua velocidade às vezes atinge mais de 300 km por hora. Os fluxos de ar tempestuoso vão para o norte somente em maio e novembro, mas a grande maioria das expedições ainda acontecem em maio, porque neste momento a região possui a temperatura do ar mais agradável. Curiosamente, existem 18 rotas diferentes para conquistar o pico do Everest. Neste caso, apenas 2 são usadas principalmente, as rotas nepalesa e tibetana. Em certos dias do ano, elas são tão populares que às vezes dezenas de alpinistas precisam ficar em uma longa fila para escalar. Isso que é um verdadeiro engarrafamento extremo. O mais interessante é que muitas pessoas não se limitam a apenas uma subida ao monte. Muitos alpinistas conquistam o topo uma ou mais vezes, o que prova mais uma vez a singularidade dessa experiência extrema. O nepalês Apa Tenzing, que conquistou o Everest 21 vezes, é um dos recordistas no número de subidas. No entanto, vale a pena notar que o homem é um Sherpa. Portanto, a maioria de suas expedições estava relacionada com a ajuda de outros alpinistas. Tenzing sabe como ninguém como o Everest mudou nas últimas 2 décadas. E algumas das coisas que ele diz são realmente preocupantes. Por exemplo, ele conta que, com o tempo, existem cada vez menos neve no topo da montanha. Isso é ruim não apenas para todo o ecossistema, mas também está repleto de novos perigos para os alpinistas. Afinal, rochas sem neve aumentam significativamente o risco de quedas. Tenzing também é um dos participantes ativos dos programas de proteção ambiental do Everest. Só em 2000, ele e seus companheiros retiraram 3 toneladas de lixo das encostas da montanha. E em 2008, esse valor aumentou para 13 toneladas. Isso nos faz pensar profundamente sobre os danos ambientais causados por atividades que foram originalmente criadas como uma oportunidade de unir pessoas e natureza. Falando sobre o Everest, não se pode ignorar as tragédias que ocorrem aqui todos os anos. A partir de 2017, cerca de 5.000 pessoas conquistaram o Everest, enquanto cerca de 300 nunca conseguiram chegar ao topo. Assim, a cada 30 ascensões bem-sucedidas, aproximadamente uma acaba sem êxito. Metade dos casos de morte é causada por avalanches e quedas, e 1/5 de todas as mortes estão relacionadas à doença da altitude. No entanto, graças a previsões meteorológicas cada vez mais eficazes e a melhoria dos equipamentos, a porcentagem de subidas sem êxito diminui a cada ano. A propósito, por alguma razão, tem sido divulgada na mídia informações de que muitos alpinistas escalam o Everest praticamente pisando nos companheiros moribundos. Bom, não dá pra dizer que isso é uma mentira absoluta. A única questão é o ponto de vista. Um alpinista pode passar por outro moribundo e deixá-lo a uma altitude de 8.000 metros? Sim, isso acontece. Isso o torna uma pessoa egoísta e sem coração? Dificilmente. Vale a pena entender que, em tais circunstâncias, a maioria dos alpinistas está extremamente exausta e, portanto, qualquer tentativa de arrastar um colega junto com eles significa um risco quase absoluto de morrer. Parece cruel, mas afinal, os alpinistas estavam cientes de todos os riscos quando concordaram em uma viagem tão perigosa. Além disso, em situações de emergência, há sempre os Sherpas por perto. Eles geralmente têm os recursos para os primeiros socorros. Outro fato interessante é que os corpos dos mortos são deixados
deixados às vezes na neve do Everest para sempre. Bom, isso geralmente acontece, mas não porque as pessoas são muito preguiçosas ou não se importam. De fato, mais da metade dos alpinistas mortos escrevem em seu próprio testamento que, em caso de morte, eles querem ser deixados na montanha. Nesse caso, seus corpos não devem ser tocados por lei. Alguns fazem esse testamento por motivos poéticos, mas a principal razão é o enorme custo de trazer o corpo para a base da montanha. Muitos simplesmente não podem pagar por isso, mas infelizmente, mesmo Sherpas nem sempre conseguem ajudar uma pessoa que está morrendo de exaustão ou, por exemplo, de um ataque cardíaco. O número de mortes de alpinistas está reduzindo, mas ainda não foi completamente extinto. Em maio de todos os anos, os meios de comunicação mundiais estão cheios de manchetes sobre tragédias em séries ao subir o pico do Chomolungma. Alguns morrem de avalanches, enquanto outros de ataque cardíaco. E parece que temos que nos acostumar com isso. É difícil de acreditar, mas esses riscos atraem ainda mais turistas. Por exemplo, após o lançamento do filme Everest, em 2015, o interesse em expedições para a montanha mais alta da Terra só aumentou. E isso apesar de o filme ser sobre a terrível tragédia de 1996, que matou até 8 alpinistas. A beleza desse lugar... Pessoal, deixei um vídeo para vocês bem interessante sobre o Monte Everest, né, que faz parte da nossa aula. E aí na página 253, vocês vão fazer essa leitura, né, que está pedindo. A atividade 1 fala em seu diários e vivências, partindo das explicações anteriores do professor, observe o que você descreveu na sua pirâmide. Cite uma atitude que ressente e que reflete ou se aproxima de um dos valores descritos na sua pirâmide. Circule o valor correspondente. Exemplo, valor identificado na pirâmide, sinceridade. Atitude que reflete o valor sinceridade foi ter procurado meu amigo para conversarmos sobre um problema que tínhamos, porque nós não confiávamos muito no outro. Então, já dei um exemplo aí. Agora ainda observando sua pirâmide, reflita sobre quais os critérios e escolhas que acredita que levaram você a tomar atitudes descritas na questão anterior. Escreva sobre isso. Exemplo, não consigo mentir ou querer enganar meu amigo. Eu queria me sentir em paz, tranquilo, ao ser sincero em relação a ele. Então, dando 2 exemplos aí. E nessa página, pessoal, a gente tem um pedacinho aí, a letra C, que vocês vão terminar, né, a atividade de hoje. Fala, por último, observe sua pirâmide, pensando no que você quer ser ou nos seus sonhos e desejos de realizações. Afinal, quais valores você acredita que seria importante incorporar na sua vida, que não estão presentes ainda na sua pirâmide? Escreva esses sonhos na mesma pirâmide, mas deixando em destaque. Exemplo, quero incorporar valores como humildade e tolerância na minha vida. Esperamos que essa atividade tenha ajudado você a ir mais longe na compreensão do seu projeto de vida. Ao pensar sobre os seus valores, queremos que você tenha percebido como eles orientam sua vida e o que você quer ser. Isso é importante para que você multiplique ainda mais os seus talentos e descubra o potencial. Pessoal, é isso por hoje, tá? Não deixe de realizar essa atividade, ok? Até mais, tchau, tchau.